A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada aí na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas, né? A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada aí principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos, tá? Então aí ele deu a visão aí matemática dessa figura aí. E ele diz aí, qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Então a gente tem que descobrir aí qual é a altura H. Então, primeira coisa, né? A gente vai pegar aí alguns valores importantes dessa figura, né? Se a gente fizesse, por exemplo, o eixo x e y passando por aqui assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Certo? Bem passando aí pelo eixo de simetria da parábola. Quais são os pontos importantes que a gente tem, ó? A gente vai ter esse ponto aqui, importante. Quais são as coordenadas desse ponto? Ó, ele vai ter x igual a 4, né, que ele disse aqui, 4 metros, e a altura 3, que ele disse aqui do lado. Então, 4 e 3. Tá? Do jeito que a gente fez, esse H aqui seria o ponto que corta o eixo Y, certo? Aqui tem o eixo Y, aqui tem o eixo, deixa eu puxar para cá, eixo X. E como, né, vocês deveriam saber, por exemplo, que qualquer ponto da função que corta o eixo Y seria o caso do valor de C da função quadrática, quando a gente escreve ela sendo ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, o ponto que corta ali o eixo y é o c. Então, se a gente descobre aí o valor de c, a gente descobre o valor de h, tá? Qual outro ponto importante que a gente tem é esse daqui, que é o que tem o x igual a 5 e o y igual a 0, tá? Com esses pontos, a gente consegue encontrar ali o valor do C, tá? Então vamos lá, vamos resolver aí. A gente vai ter que descobrir aí quem é o valor de A, de B e de C. No caso, só o valor de C já basta, né? Mas se a gente souber o valor de todos, já ajuda aí bastante. Tá? O que a gente tem? Vamos pegar os pontos, ó. Pegar esse ponto aqui, ó. O que a gente pode, para simplificar os nossos cálculos, né? Se esse ponto aqui é o 5 e 0, esse ponto que está aqui do outro lado, que seria a outra raiz, seria o menos 5 e 0, tá? Que é um outro ponto importante aí para a gente. Ou seja, essas duas raízes, elas são simétricas, né? Uma é menos 5 e a outra é 5. Então, isso vai ajudar um pouco na hora que a gente for calcular essa função aqui. Por quê? Quando isso acontece, a gente sabe que o b é igual a 0. Certo? Porque essas raízes elas só vão ser simétricas quando a gente tiver algo desse tipo aqui, ó. X ao quadrado igual a, por exemplo, 25, né? E aí, o que a gente iria fazer? X igual a mais ou menos raiz de 25, e x é igual a mais ou menos 5. Isso só acontece quando a gente tem uma equação, né? Uma equação incompleta do segundo grau, onde o b seria igual a 0. Tá? Então, só com essas informações, a gente já pode dizer que o b é 0. Então, a gente quer encontrar somente uma função ax ao quadrado mais c. Então, nossa função, na verdade, agora, ela está um pouco mais simples, né? Está um pouco mais simples, tá? Só para a gente ficar atento aí e ganhar tempo na hora da prova, né? Agora, vamos pegar aí os pontos de verdade, né? Vamos pegar aqui o 4 e 3. Quando a gente pega o 4 e 3, isso quer dizer que eu estou calculando aqui o f de 4, certo? O x, que é o 4, né? O 4 está fazendo papel de x. Tudo que tiver x eu vou trocar por 4. Então, vou ficar com 4a vezes a ao quadrado mais c.
E esse aqui tem que ser igual a 3. Certo? Porque a função no ponto 4 é igual a 3. Então aqui a gente tem ó, 16A mais C igual a 3. E vou guardar essa informação, porque a gente vai ter que resolver aí um sisteminha, tá? E vou fazer a mesma coisa com o outro ponto, que seria o 5 e o 0. Então, com o 5 e o 0, o que vai acontecer? F de 5 é igual a 0, certo? Só que o F de 5, vou pegar os mesmos dados ali, ó. A vezes 5 ao quadrado, né, que está fazendo aqui o papel do x, vou trocar, mais o c. E isso é igual a 0, porque o ponto me dá essa informação, tá bom? Então, 5 ao quadrado é 25a, mais c igual a 0. Então, eu tenho aí as nossas duas equações para a gente resolver o sistema e descobrir aí finalmente o valor de a e o valor de c, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 16a mais c igual a 3 e 25a mais c igual a 0. O que você pode fazer? Multiplica a primeira aqui por menos 1 para eu cancelar o c. Então, vou ficar com menos 16a menos c igual a menos 3. Quando eu somar, vai dar o quê? 9a igual a menos 3. Então, a é igual a menos 3 sobre 9. Poderia até simplificar, né? Vai dar menos 1/3. Então, o valor de a é igual a menos 1/3. Para eu encontrar o valor do c, o que eu vou fazer? Substituo esse valor em uma das duas. Vou substituir aqui nessa, porque parece que está mais fácil aqui, né? Então, eu vou ficar com 25 vezes menos 1/3 mais c igual a 0. Vai ser menos 25 sobre 3 mais c igual a 0. Então, c é igual a 25 sobre 3. E o c é exatamente o mesmo valor do h, né? Como a gente tinha dito lá no início. Olha aqui, o c e o h são o mesmo. 25 sobre 3 é letra D, D de dado. Tá?